Nós estamos assim, uma expectativa muito salutar na nossa comunidade, porque estamos assim aprendendo a lidar conosco, com os nossos sintomas e chegar a um denominador comum, que é a paz que excede o entendimento. Aqui foi apresentado nesta noite, amados, uma porção de humanidade. Conforme você chegou aqui, chegou cada uma porção de oferta a Deus. Como eu também vim nesta noite ofertar a minha vida, os meus sentimentos, ou aquilo que eu estou entendendo da parte do Senhor. E algumas coisas contradizem na terra a vontade de Deus no nosso ser. E nós precisamos nos entender, saber quem nós somos nessa tratativa de salvação e paz que excede o nosso entendimento. E aqui em Atos, eu gostaria que o painel colocasse em Atos 13, 22, que diz sobre um homem segundo o coração de Deus. Eu fiz essa leitura e fiquei numa expectativa muito grande, que diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Treze, 23, o próximo. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Então, quando eu comecei a meditar nesta palavra, e o que todos nós nos aplicamos a ser um homem segundo o coração de Deus. E na palavra de Deus é nos trazido uma fé que nós podemos clamar a Deus para nos sondar a sua oração. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar: sonda-me, meu Deus, veja em mim se há algum caminho mau. E eu ficava assim um pouco preocupado, porque a carne milita contra o espírito. E eu ficava: mas como este homem, como uma pessoa pode pedir a Deus para verificar como que está o seu coração? E assim numa entonação de justiça, de que ele estará segundo, como diz o versículo, homem segundo o coração de Deus. Então a gente pensa logo numa santidade. A gente costuma pensar logo numa performance de homem, homem de honra, vamos dizer assim, uma classificação. E eu estou assim me preocupando com essa atitude, queria entender isso. E aí eu fui analisar esse homem, um pouco da vida desse homem, o mais que eu conheça, mas eu fui ler na Bíblia a respeito da sua pessoa, para me inteirar sobre a minha, que eu quero me conhecer, porque eu tenho a fé que eu me tornei filho de Deus ao aceitar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Evidentemente, nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E isso é uma fé, é uma concordância do que a palavra fala. Então a palavra diz e nós cremos, então nos tornamos. Mas é a palavra que diz. Mas o que você diz a respeito de você mesmo?
Como que nós certificamos isso e o que devemos fazer para certificar isso numa liberdade que nós devemos ter de falar: veja em mim, Senhor, se há algum caminho mau. Se o bem, como apóstolo Paulo revela a nós, e testifica bem conosco, que eu quero fazer, eu tenho dificuldades. Mas o mal, de repente, eu estou envolvido com ele. Talvez em obras, pensamentos, circunstâncias. Quando que eu vou chegar e falar e ter capacidade de assim fazer esta oração? Uma oração sincera. Mas nós queremos entender, agora aqui no Salmo 139, Davi aprofunda mais ainda. Salmo 139, 7, por gentileza. Ele diz, e é o que nós dizemos, nós temos que entender isso. Entender essa parte é importante nós entendermos. Porque esse é o entendimento do Filho de Deus. Amém? Esse é o entendimento do Filho de Deus. Se você entender isso, você pode ter certeza que você gerou no seu entendimento, foi gerado no seu entendimento pela pessoa de Deus, através do Espírito Santo, essa convicção. Isso é uma coisa maravilhosa, é libertador. Para onde me ausentaria do teu Espírito? Esse é o homem falando segundo o coração de Deus. Para onde fugirei da tua face? O próximo. Se você pensa das coisas dos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então, amém, irmãos? Isso é filhos de Deus. Amém? É libertador. É libertador. Qual é o pensamento que possa vir, e aonde pode te levar, que Deus não vai te sustentar? Não tem lugar nenhum. Amém? É pessoal. É pessoal. Não depende disso ou daquilo. É em espírito e em verdade. Então, verdade é uma posição que nós devemos trabalhar com ela. Em relação a tudo, a todos os sintomas, todos que nós lemos aí, é verdade. Então, Deus é verdade. E nós somos a verdade de Deus na terra. Amém? Porque nós viemos pela vontade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja bem que nós proclamamos a imagem e semelhança de Deus na terra. Então, quando eu vejo aqui, segundo o coração de Deus, agora eu vejo aqui neste salmo uns sintomas de um homem segundo o coração de Deus no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Nós começamos, se subir aos céus, se tomar, nós estamos no 10. Ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Olha, o próximo. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesma coisa. Amém, irmãos? Nós somos filhos desse raciocínio. O próximo.
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O próximo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe, Filho de Deus, a minha alma sabe muito bem. Está testificando, irmão, com a sua pessoa? Está entendendo a colocação? Você conversa com a tua alma, com o teu sentimento, com a sua expectativa, com a sua projeção? Você conversa com seus pensamentos de futuro? Com seus pensamentos de passado, de presente? Eu creio que todos nós conversamos. Todos nós conversamos. O próximo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Amém? São coisas maravilhosas. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Amém? Que exposição, irmãos. É você, sou eu. Agora com nós nos deliciamos deste alimento da parte de Deus, porque num dia nós chegamos até o Senhor Jesus e clamamos. Nós chegamos exatamente por causa de um semelhante, por causa de um homem, por causa de um semelhante. Nós chegamos a esse Deus. De que forma foi, eu não sei, que você chegou. Mas você chegou, importa isso, e acabou. Chegou a revelação de Deus. Entende? E foi por um ser humano. Foi por um homem segundo o coração de Deus. Nós chegamos. O próximo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Não é? Onde que a gente vai? Se subir ao céu, descer ao abismo, fazer no escuridão do abismo a nossa cama. Ali o Senhor está. Não é lindo isso? Uma vez na vida, se não aconteceu, você vai ter necessidade de usar todo esse alimento. Toda essa satisfação que o Espírito Santo traz da parte de Deus para a nossa vida. Nós vamos precisar. E eu não sei se você já precisou, já usou, mas hoje nós estamos falando sobre isso. Pode ser que você possa usar esta noite, ou neste tempo presente. E eu quero dizer, irmãos, que para nós, filhos de Deus, a eternidade é esse minuto agora. A eternidade é esse segundo. Amém? É lindo isso. É lindo. Agora você quer ser segundo o coração de Deus, com tantas circunstâncias, tantas situações adversas que se levantam. Como é que nós vamos ter essa condição? Então, que preciosos para mim são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. O próximo. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Que não tem como nós chegarmos num denominador comum. Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Ele nos conhece. Antes que a palavra chegue, o salmista fala isso.
pelo Espírito de Deus. Porque o Novo Testamento, a palavra testifica sobre este homem com o coração de Deus. Próximo. Avança um pouco. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Pronto. Agora chegou a aflição para esse homem de Deus, segundo o coração de Deus. E aí a aflição chega para nós também. Então são inimigos de Deus, que não concordam com os filhos de Deus e tentam destruir aquilo que Deus fez, por não concordar e não entender. E Davi, está no 20, né? Pois falam malvadamente contra ti os teus inimigos e tomam o teu nome em vão. Na minha versão diz isso. E quantas vezes nós encontramos isso? Muitas vezes no semelhante e muitas vezes em nós mesmos. De um momento para o outro, nós falamos o nome de Deus em vão. Porque somos influenciados pela humanidade. Nós estamos na terra e somos influenciados com tudo isso. Então, de repente, nós estamos em uma situação avassaladora, né? O 21. Aí ele diz, olha, ele faz uma pergunta: não aborreço eu? Porque ele sabe que Deus é onisciente, onipresente. Antes que a palavra chegue na sua boca, ele fala, o homem segundo o coração de Deus, Deus já conhece. Amém? Então, quando você pensa, Deus conhece. Quando você fala, Deus já sabe também. Aonde nós estamos, irmãos? Afinal de contas, qual vai ser a nossa condição? É isso que ficou me preocupando. Então, por causa, aí ele pergunta: não aborreço eu ao Senhor aqueles que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Então, quer dizer, ele está fazendo uma reflexão, apresentando para Deus as suas circunstâncias. Entende? Então, quer dizer, se eles são os teus inimigos, Senhor, é o meu inimigo. Pois se eles me aborrecem, estão aborrecendo a ti também, ó Deus. Então é uma veracidade, é um raciocínio, é algo que nós fazemos também. Que ora nós nos alegramos, ora nós entristecemos, são circunstâncias da vida. No mundo tereis aflições. Já foi dito isso. O próximo, por favor. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Não é? E agora? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse sintoma do homem segundo o coração de Deus? Como que faz isso? Como trabalha isso? O próximo. Aí vem a libertação. Aí vem, irmãos, aquilo que nós temos que fazer em todas as circunstâncias. Olha lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Né? Então, quando você se aborrece, é pelo Senhor. Então, mas ele pede: sonda-me, Senhor. Sabe, irmão, às vezes a gente está lutando um pleito, é para Jesus, é por causa de Jesus. Mas daí você clama: sonda-me, Senhor, ó Deus. Humildade, filho, de pai para filho. Eu não era, agora eu sou porque o Senhor me fez ser. É lindo isso, irmãos, é maravilhoso. Não tem hipocrisia, entende? Não tem que fazer propaganda, é ser consciente, é ser veracidade. Deus é verdade.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. O próximo. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que liberdade é essa? Como que essa pessoa, depois de ódio cruel, sintomas terríveis, de repente, para chegar nesse, guia-me pelo caminho eterno. Mas o que ele clamou? Vê se há em mim. O anterior, volta para mim fazer essa referência. Sonda-me. Então, o que eu quero dizer esta noite? Sonda-me. Peça para Deus sondar. Mas sabe o que é? Deus já sonda. Antes que a palavra chegue na sua boca, Deus já sabe. Mas quando a gente fala sonda-me, é um dizer de filho, que conhece a quem está se dirigindo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então eu estou conversando com Deus e comigo mesmo, com a minha alma, com a minha vida, com o que eu apresento e se apresenta para mim. Isso é libertador, porque eu conheço o Deus que é meu Pai, que me gerou antes, informe. A próxima. O outro. Próximo, pode passar esse. 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? E o caminho eterno é Jesus. Nós sabemos disso. Mas nós temos que ter essa caminhada. Amém? Depois que você aceitou a fé cristã, isso é os problemas vão surgir, amados, na nossa vida, de uma ordem ou de outra, mas guia-me pelo caminho eterno. Muito bem. Agora em Mateus 11, Mateus 11, 11, 27. O Senhor Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Você acha que Deus já revelou a você alguns critérios das nossas necessidades, da nossa vida, dos nossos pleitos, das circunstâncias da nossa vida aqui na terra? Você já tem notado a sensibilidade que você tem agora como filho de Deus diante das circunstâncias que é apresentado a nós? O 28. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então agora, Davi não conheceu exatamente a nova aliança, que é Jesus Cristo o Redentor. Então, ele lutava daquela forma que ele lutava, ele tinha o Espírito de Deus. Mas a nós hoje, por Jesus Cristo, em Cristo Jesus,
não é revelado ainda maior concepção de filhos. Então é isso que eu quero deixar essa noite. Cansados, sobrecarregados. Se você ir nestas circunstâncias com esse entendimento que o homem no Velho Testamento não conhecia ainda, o sacrifício do Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele teve todas aquelas situações de reflexão sobre o Criador e ele. Mas ele já sentia isso que nós temos hoje, que é ir quando está cansado a Deus. Mas hoje nós temos, pela palavra de Deus, um advogado, um intercessor por nós. Amém? Que é Jesus falando nos céus, na terra, debaixo da terra. Porque o nome de Jesus é sobre todo nome que se nomeie. Então hoje nós temos esse aperfeiçoamento que chama graça de Deus. E eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei para completar o raciocínio. Diz assim: o Salvador não tolera pecado. Quem? Jesus. Mas oferece-nos o seu amor e perdoa-nos. Quando nos arrependemos, Jesus quer nos ensinar a viver confiando na sua proteção para nossa alma descansar. Amém? Então isso é um conselho. Nesses 2 versículos, para nós poder falar: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, sonda-me. O que está propondo o seu coração? Sonda-me, Senhor. Entende? Olha o relacionamento, gente. Que liberdade. Que coisa maravilhosa. Sonda-me, ó Deus. E a gente sabe, a palavra já diz, a consciência nossa diz que Ele já sabe, antes que a palavra chega. Mas isso é um poder muito grande que foi nos dado. Os nossos fardos pesam. Os nossos fardos pesam. Mas quando os colocamos sob o domínio de Jesus, eles se tornam leves e suaves. Amém? Você não precisa entender, irmãos. Não precisa entender muita coisa. Mas é clamar por Jesus. É falar do que você está sentindo, pensando. É isso, é expor o que Deus já sabe, mas é você que não sabe lidar com circunstâncias e pensa que tem que explicar a Deus a sua situação, a minha situação. Não, nós não sabemos nem como orar, pedir, clamar, mas sabemos que nós estamos sentindo e que Deus, através do Senhor Jesus, pode nos deixar descansados e leves. Estão entendendo? O nosso fardo mais pesado que é, e o que nós estamos aprendendo, é o pecado, que nos encurva e tenta nos escravizar. Então, sob o que é que te domina? O que é que nesta terra tem dirigido o seu âmago, o seu valor, ou a sua expectativa, a sua vontade? Sabe? Do que é que, e no que é, e quando é que nós nos dobramos? E muitos dos nossos valores terrenos nos escraviza. Nós tornamos mais sujeitos
aos nossos valores terrenos e nos tornamos muitas vezes escravos, ainda que seja aos nossos olhos bons, porque a palavra de Deus diz: há caminhos para o homem que é bom, mas o fim é morte. A morte, quando Deus fala na Bíblia morte, é morte eterna, é a morte eterna. A morte física não quer dizer nada. 1000 anos é como um dia como 1000 anos, a gente fala sempre isso. Se eu partir agora, futuramente, não faz muita diferença, porque no coração de Deus eu sempre existir, sempre eu existir no coração de Deus. É o que a palavra diz aos filhos, é que o Espírito Santo testifica. A palavra de Deus diz que nós sempre existimos e vamos sempre existir, eternidade em eternidade. E por Jesus, com Jesus, nós estaremos com o Pai. Quando estamos vinculados ao jugo de Jesus Cristo, Ele carrega a carga. Quando estamos vinculados ao jugo de Jesus Cristo, Ele carrega a carga. E nós compartilhamos a alegria do trabalho. É forte isso aí, hein? Do que você está se lamentando? O que te cansa? O que te faz sofrer? Está pesado? Não entendo. Como pode ser isso? É um trabalho. Trabalho. Trabalha você. Trabalha com o que Deus te revelou e te deu. A riqueza, trabalha a vaidade. Vem a pobreza, trabalha a falta. Se você tiver só o necessário, trabalha isso. Trabalha isso com Jesus. Incrível, você vai ter alegria. Você vai ter alegria com Jesus. Ainda que seja contrário à nossa natureza humana, aparentemente, mas você vai ter a alegria com o Senhor Jesus. Como vai ser isso, irmão? Não sei, é você com Deus. É você com Deus. Amém? É muito interessante, irmãos. Eu já fiz umas orações terríveis. E eu estou aqui, graças a Deus, com a bênção do Senhor. Alegria do trabalho. Isso é muito importante, viu? Trabalho. Porque existe todo tipo de trabalho. Às vezes você está trabalhando e nem sabe. Porque vem uma situação, você tem que trabalhar ela. Vem outra situação, você trabalha ela. Temos que trabalhar. Incessantemente é um trabalho. Vocês estão entendendo? Ninguém está de folga. Ninguém está alusivamente sem trabalho. O convite do Senhor a cada um de nós é para aprender com Ele. E a única fonte segura que traz paz, alegria, o convite do Senhor a cada um de nós é para aprender com Ele. É a única fonte segura que nos traz paz e alegria. E dá respostas à mente conturbada. Amém? Então, veja bem, quando nós aprendemos com o Senhor Jesus, tudo que pode vir a conturbar a nossa mente, Ele nos dá as respostas, nós temos a resposta com o Senhor Jesus, a toda a mente conturbada, porque Ele nos favorece, nós aprendemos. Então, irmãos, tenha paciência com você, aprenda com o Senhor Jesus. Ele vai revelar a você, vai te dar paciência. Se você precisar de paciência, Ele vai outorgar paciência. Se você necessitar avançar, qual é a sua atitude nesta guerra, neste trabalho? É pacificador? É guerreiro?
seja o que for, se a sua mente ficar conturbada, Ele vai te dar paz e alegria no meio de toda e qualquer assolação. É incrível isso? É. Mas se você não passou isso ainda, você talvez não tenha essa experiência. Mas todos que chegam até o Senhor Jesus é pela dor, a maioria. A maioria. A maioria tem um desafio, tem um contratempo para chegar ao Senhor Jesus. Muitos chegam pelo amor, mas para chegar mais pertinho, mais perto, muitas vezes é a dor, porque o pecado dói, ele fere a nossa alma. E quando esse raciocínio humano vem, nós temos que pegar esse recurso que nós estamos aprendendo. Conhece os meus pensamentos, está em todos os lugares. E antes que a palavra chegue, o nosso Deus, e Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, seja lá como tiver a tua mente, Deus traz paz, alegria e dá respostas. É isso que eu preciso, dá respostas à mente conturbada. Amém? Jesus também disse que devemos tomar seu jugo e aprender dele, seguindo por onde decidir. Somente Jesus pode revelar Deus completamente a nós. Somente Jesus pode tirar o fardo. Isso aqui eu gostei muito. Eu fui vítima, se é que eu ainda não sou, em parte, disso que eu vou falar agora. É muito sério, para mim. Somente Jesus pode tirar o fardo, o nosso fardo, de tentar agradar a Deus sem o entendimento da graça. Amém? Amém? Deu para entender? Ou quer que eu repita a história aqui? Ó, somente Jesus pode tirar o fardo de nós, nosso fardo, de nós tentar agradar a Deus sem o entendimento da graça. Então é isso que eu gostaria de, essa reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite, né? Somente Ele pode remover o peso dos nossos pecados e nos capacitar para sermos santos, imaculados e livres de acusação perante o Todo-Poderoso. Amém? Então Ele já garantiu a nossa vitória. Se nós tivermos um relacionamento dessa forma com Deus. Agora um detalhe, irmãos. Nós devemos ter uma leveza muito grande, que às vezes falta para nós, ao próximo, que peca contra nós. Primeiro peca contra Deus, aí depois nos ofende. A primeira ofensa do pecador é a Deus. A primeira ofensa, quando a gente erra o alvo. E depois a gente ofende o semelhante. Sabe? E alguns de nós a Bíblia fala, tem um versículo aqui que fala que o reino de Deus é alcançado com esforço. E muita força. Isso é quando você vai lidar com o seu pecado, com a sua maldade. Entende? Aí você seja forte contra o pecado que quer estar se apresentando contra você. Mas quando for ao próximo, usa a graça de Deus, o amor de Deus, e nós seremos bem-aventurados. Amém? Então isso é um conselho para nós evidenciar o caráter de filhos de Deus. Porque hoje nós temos Jesus. Davi não tinha Jesus. Mas quando ele falava, eu odeio com ódio cruel
mas logo depois, sonda-me, Senhor. Está vendo, irmãos? Quando você tiver um ardil muito grande, convicção muito grande, sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. E Ele vai te apresentar o descanso, o jugo suave, o amor dEle a todos nós. Amém? Vamos colocar de pé. E essa confiança é maravilhosa porque é o Senhor Jesus que nos capacita em todas as circunstâncias, amados. O voto é dele. É Ele que faz do começo ao fim. Descansa. Ou não, creia nisso. E se oferte ao Senhor. Se oferta ao Senhor. Ele sabe o que vai fazer com tudo aquilo que tem dentro de você. Ele sabe, mas é importante que nós confessemos. Amém? Confessa, fala. Fala a favor. Não a favor, mas fala. E fala com Deus também, sonda-me, ó Deus. E Ele que vai fazer. Irmão, nós não temos condições de fazer absolutamente nada. É a graça de Deus. E ela vem e traz para nós essa mensagem, cala isso no nosso coração. Você acabou de pensar algo ruim, imediatamente os filhos de Deus observam e pode falar, sonda-me, Senhor.